Você provavelmente escutou um boato de que o Lula estava internado em estado gravíssimo no Sírio-Libanês, lá em São Paulo. Isso foi apenas um boato. O Lula está vivo e não só vivo, como também já começou a trabalhar para enganar o povo brasileiro rumo ao seu desgoverno que, infelizmente, se iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu queria pedir para que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, que você considere fazê-lo neste exato momento. Também é muito importante que você considere a possibilidade de curtir o nosso conteúdo e principalmente de compartilhá-lo. Basta clicar no botão de pausa desse vídeo neste exato momento e compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, enfim, em todas as suas redes sociais, porque essa é a melhor forma desse conteúdo chegar cada vez a mais pessoas. Mas antes de falarmos do assunto principal desse vídeo, dá uma olhadinha nessa matéria que foi publicada pela CNN Brasil. Relatório de militares não aponta FRAU, aí depois lá no final tem um D, nas ELEI e lá no final tem um SONS. Eu tô falando assim, obviamente, para fugir de qualquer tipo de censura, de qualquer tipo de sanção que a plataforma possa me impor por eu falar sobre esse assunto. Na realidade, não foi bem isso que o relatório falou. O relatório disse que as nossas UR, e lá no final tem o NAS, ele disse que elas não são auditáveis. E por essa razão não foi constatada nenhum tipo de fraude. Ou seja, não foi isso que o relatório disse. Pode acontecer de ter, de fato, ocorrido alguma fraude, mas na forma como a plataforma que coleta os nossos VO, e no final tem um 2, funciona, na forma como ela opera, infelizmente nós não podemos auditar com tanta transparência, com tanta facilidade, porque elas não são auditáveis. E esse é o problema. É por isso que todos nós, durante esses 4 anos de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, pedimos por eleições mais transparentes com urnas auditáveis. Mas, indo aqui já ao assunto principal desse vídeo, eu queria mostrar para vocês uma foto de um encontro que aconteceu ontem entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que era um aliado de primeira hora do presidente Jair Messias Bolsonaro, com o ex-presidiário de São Bernardo do Campo, que infelizmente tomará posse como presidente da República no dia 1º de janeiro. O que eu achei estranho foi esse sorrisão do Lira. Óbvio, você como presidente da Câmara, você não é uma pessoa física, você é basicamente ali uma pessoa jurídica. Você é uma instituição. E instituições possuem prerrogativas, possuem liturgia do cargo, no qual você precisa participar desse tipo de encontro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O presidente da Alerj, aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, é o André Siciliano, que é do PT, que é um amigo do Lula. Mas em todos os momentos que o presidente Jair Messias Bolsonaro, durante seu mandato, vinha ao Rio de Janeiro, o André Siciliano, mesmo sendo do PT, ele ia no aeroporto receber o presidente Jair Messias Bolsonaro, apertar a mão do presidente e falar basicamente ali, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Por quê? Mesmo você sendo de um partido de oposição, você fazendo parte de uma oposição ideológica, PT e Bolsonaro basicamente antagonizam completamente, são como água e óleo, discordam em tudo. Mas ali, nesse caso do André Siciliano e também nesse caso do Arthur Lira, faz parte, é a liturgia do cargo. É isso que exige de quem preside as casas legislativas. Então, muita gente criticando o Arthur Lira por ter feito isso, mas, infelizmente, faz parte das prerrogativas, dos requisitos que ele precisa para ocupar a presidência da Câmara dos Deputados. Mas o que eu acho extremamente importante será a conduta do Arthur Lira nos próximos 2 anos, no qual ele presidirá essa casa legislativa. Entendo que o Arthur Lira será basicamente uma força, um braço do presidente Jair Messias Bolsonaro e, de fato, não trabalhará junto com o Lula. Será um aliado no qual poderemos contar quando o Lula cometer o seu primeiro erro e aí nós poderemos ali, obviamente, emplacar um processo de impeachment contra o Lula e tenho certeza absoluta que contaremos com o apoio do nosso presidente da Câmara dos Deputados, meus amigos. Por que eu falo isso? Vocês acham realmente que o Lula vai governar agora de forma ilibada? Vai governar com ética, sem cometer nenhum tipo de crime? Óbvio que não, meus amigos. PT e crime são basicamente a mesma coisa. Se você digitar PT no Google, provavelmente vai aparecer uma cacetada de crimes que essa turma cometeu. Essa turma liderou um projeto criminoso que destruiu o nosso país. Liderou um projeto que desviou mais de R$1 trilhão
dos cofres públicos. Essa turma institucionalizou a corrupção aqui no nosso país como uma política de governo. E também é muito importante que vocês deem uma olhada em quem estava com o Lula nessas reuniões, nesses encontros que aconteceram em Brasília ontem, no dia 9 de novembro. O Lula, saindo desse encontro com Arthur Lira, ele foi no STF. E olha com quem que ele tirou uma fotinha. Com ela, Carmen Lúcia, ministra da nossa Suprema Corte, que também foi indicada pelo Lula para ser ministra dessa corte. Obviamente, foi um investimento de longo prazo, porque 10 anos depois da sua indicação, ela voltou para a absolvição do Lula. E essa foto aí eu acho que é aquele típico momento que, se a gente colocar uma legenda aqui embaixo escrito "alguns investimentos de longo prazo valem a pena", ficaria perfeito, porque foi isso que aconteceu. O Lula indicou a Carmen Lúcia para o STF e depois ela voltou para soltar o Lula. E agora, nesse encontro aí, mostrando que de fato ali eles se amam, né? STF, TSE, Lula, Alexandre de Moraes, é tudo a mesma coisa. Fazem parte ali todos do mesmo bolo, com o único objetivo que era derrubar o presidente Jair Messias Bolsonaro. E a Rede Globo também. E dá uma olhadinha em quem o Lula levou para esses encontros. Enquanto o presidente Jair Messias Bolsonaro geralmente levava militares com diversas estrelas, militares de reputação ilibada, olha quem o Lula levou nesse encontro. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Lula leva Bessias e outros nomes ligados à justiça para o encontro no STF. Meus amigos, quem é o Bessias? Alguns aí vão se lembrar, outros não. Jorge Messias, que se tornou célebre em áudio captado pela Lava Jato, é cotado para assumir a Advocacia Geral da União a partir de 1º de janeiro. Na realidade não é Bessias, né? É Messias. Só que a Dilma ela tem um problema com português, problema com oratória, problema com raciocínios lógicos, enfim, a Dilma tem problema com tudo. Naquele áudio que o Sérgio Moro vazou, divulgou e tornou público, no qual era uma clara tentativa da Dilma em obstruir a justiça para que o Lula não fosse preso, no qual a Dilma queria indicar o Lula para ser ministro e aí ele não seria preso porque ele teria foro privilegiado. Aí o Moro acertadamente vazou aquele áudio para tornar pública a tentativa de obstrução de justiça pela Dilma. A Dilma fala: "Ô Lula, tô mandando aí o Bessias com o termo de posse e você só usa se precisar." Aí o Lula no final fala: "Tá bom, tchau querida." É aquele famoso tchau querida, que foi um bordão muito utilizado ali durante o impeachment dela. Foi esse senhor que ali era um agente utilizado pela Dilma naquela clara tentativa de obstrução de justiça que o Lula levou para essa reunião no STF que aconteceu ontem. Meus amigos, o Lula ele já começou a errar, a cometer aqueles erros que nós vamos perceber, vamos expor todos os dias durante o mandato do Lula, porque todo dia vai ter vídeo aqui mostrando todos os crimes, todos os erros que o PT for cometer. Então por isso é muito importante que você compartilhe esse conteúdo. Seremos um agente aqui de luta contra o PT, porque eu tenho certeza absoluta que nós conseguiremos empichar o Lula já no primeiro ano de mandato, porque precisamos de apenas 342 deputados favoráveis a esse impeachment na Câmara dos Deputados e depois de 54 senadores no nosso Senado. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Por isso que a gente precisa botar o povo na rua, demonstrar uma força que é contrária a esse desgoverno que se iniciará no dia 1º de janeiro, para que os deputados entendam que eles precisam fazer parte desse grupo que quer antagonizar com Lula. Para que lá na frente eles entendam que eles têm que fazer a parte deles e votarem favorável à abertura de um processo de impeachment contra o Lula. E magicamente, meus amigos, o que aconteceu depois desse encontro do Lula com os ministros da STF? Dá uma olhada nisso aqui. Gilmar Mendes manda desbloquear dinheiro de Lula retido em desdobramentos da Lava Jato. Recursos são referentes ao resgate de um plano de previdência que pertencia a Marisa Letícia, com anulações das condenações do petista. O ministro afirmou que não há justificativa para manter o bloqueio dos bens. Meus amigos, isso aqui é basicamente nós devolvendo dinheiro para o Lula. Esse dinheiro é nosso. Todo aquele dinheiro que o STF, na realidade os 15 magistrados entenderam que o Lula desviou dos cofres públicos, aquele dinheiro era nosso. E agora nós estamos tendo a necessidade de devolver o nosso dinheiro para o Lula, no qual a nossa própria Suprema Corte entendeu lá atrás que era dinheiro desviado, que era dinheiro fruto de corrupção, que era dinheiro fruto de roubo. É isso que está acontecendo. Daqui a pouco, meus amigos, é sério mesmo, eu não estou brincando, não é uma ironia. Daqui a pouco o STF vai exigir que nós escrevamos uma carta
pedindo desculpas pro Lula. É basicamente isso. Meus amigos, é por isso que é muito importante que vocês nos ajudem divulgando esse conteúdo, para que nossa voz, para que as nossas publicações cheguem cada vez a mais pessoas e mais pessoas consigam ver, consigam ter ciência de como o PT, na realidade, ele se diz um partido político, mas eles são uma facção criminosa que destruiu o nosso país. E que nós agora precisamos unir nossas forças para que derrubemos esse partido, para que tiremos o Lula do poder, assim como derrotamos também o PT em 2016 e em 2018. Eu tenho certeza absoluta que faremos isso novamente em 2023. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, que vocês tenham um restante de semana abençoada na presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e os